O senador Cleitinho, ele é de qual partido? Do Republicanos de Minas Gerais. Ele usou a tribuna do Senado para pedir perdão e jurar fidelidade ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O senador afirmou que teve uma fala deturpada em uma entrevista e que, por isso, vem sendo criticado por apoiadores da direita brasileira. E eu venho aqui pedir perdão, pelo nosso querido ex-presidente Bolsonaro. Na minha entrevista que eu dei sexta-feira agora, em toda a entrevista, e tiraram um pouco do contexto também, porque editaram a parte toda da entrevista, quando eu começo a entrevista, eu começo falando sobre a questão de gratidão, porque me perguntaram como é que eu cheguei aqui no Senado, e eu falo que primeiro foi Deus, o povo e o Bolsonaro. Porque se não fosse o Bolsonaro, eu não teria sido nem candidato. Porque o Bolsonaro liga para o pessoal do partido na época e fala, eu quero apoiar o Cleitinho lá em Minas Gerais. Então, assim, eu vou ser sempre grato, eterno, e a gratidão tem que ser eterna. E uma parte dessa entrevista, eles me perguntam sobre isso. E eu falo, me equivoquei na hora de falar, eu penso uma coisa e falo outra e falo errado, sobre a questão da gratidão. E a minha gratidão ao Bolsonaro, população brasileira, e em especial aqui a toda a direita, vai ser sempre eterna. Eu não tenho preço que pague, gratidão não tem valor. E eu vou sempre pagar isso. E eu queria aqui que as pessoas que me acompanham, todos que me acompanham aqui, os senadores mesmo, nesses quase 3 anos de Senado que eu tenho aqui, eu sempre defendi a honra do Bolsonaro. Sempre. E o tempo vai mostrar isso, que eu sempre vou continuar fazendo isso. Quem sou eu na fila do pão? Eu falo isso com toda humildade. Eu cheguei aqui hoje, primeiro, novamente, por Deus, pelo povo e pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, todas as vezes que precisar aqui, eu vou defender a honra dele, como eu fiz isso durante esses 3 anos. Uma coisa que meu pai me ensinou é ter gratidão. Então, todas as vezes que precisar de subir em plenário aqui, quando eu achar, porque eu sou ser humano, eu sempre falo uma coisa, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. E o meu erro foi numa palavra, que acaba que editaram a parte toda da entrevista, onde eu já tinha falado que eu era grato ao Bolsonaro, tiraram de contexto, e estão falando que eu estou querendo abandonar o Bolsonaro. Jamais vou fazer isso. Jamais na minha vida. Se o barco afundar, eu vou até o fim. E quem me acompanha aqui, quem acompanha desde que eu entrei aqui no primeiro dia de mandato aqui, sabe o respeito e a admiração que eu tenho por ele. E todas as vezes aqui, eu defendi a honra dele e vou continuar fazendo isso. Então, eu publicamente aqui, como um verdureiro, como uma pessoa, filho do Zé Maria, eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar que nessa entrevista, uma palavra que eu pensei uma coisa e falei outra, eu peço perdão. Peço perdão aqui à família do Bolsonaro e peço perdão a todos os apoiadores do Bolsonaro e a toda a direita. Eu nunca na minha vida, nunca, eu vou trair o ex-presidente Bolsonaro. Nunca vou fazer isso. E o tempo vai mostrar isso para vocês aqui. Pois é, o pessoal está comentando aqui, o Alisson Andrade, 9113, inclusive, está dizendo aqui, tá querendo um carguinho, né? Pois é, disse o Alisson aqui, Alisson, é isso aí, olha. Mas qual motivo, que ele está pedindo esse perdão todo aí? É que numa entrevista à Rádio Metropolitana na última sexta-feira, o Cleitinho afirmou que não necessariamente apoiaria o mesmo candidato que Bolsonaro nas eleições do próximo ano e que, apesar de ser grato ao ex-presidente, essa gratidão já teria sido paga. Pois é, André, ainda falando do ex-presidente, mas agora em outro foco, o prazo de 5 dias para que a defesa de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo 1 da trama golpista, condenados por envolvimento em uma tentativa de golpe após as eleições de 2022, começou a contar já a partir de hoje. A contagem do prazo é iniciada um dia após a publicação do documento sobre o julgamento, o que ocorreu nessa quarta-feira, ontem, O documento reúne todos os votos e argumentos apresentados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e oficializa a condenação dos réus. Alguma novidade em relação a esse assunto aí em Brasília? Gabriel Ferreira Borges. André, até agora nenhuma das defesas dos 8 condenados do Núcleo 1, há cerca de um mês, do núcleo considerado central na tentativa de golpe de Estado durante o governo Jair Bolsonaro, entrou com um recurso, ou então com os chamados embargos ao acórdão que foi publicado ontem pelo STF. E lembrando que são 2 caminhos, basicamente, que as defesas dos condenados têm
a partir de hoje, né? São os chamados embargos de declaração, que é o que vocês citaram, que tem um prazo de até 5 dias para serem apresentados ao STF, e esses embargos são especificamente para um tipo de questionamento, que é o questionamento de qualquer tipo de dúvida ou então omissão ou obscuridade que tenha no acórdão publicado pelo STF. Apresentado esses embargos de declaração, né, no prazo de 5 dias, o relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que levar esses embargos para um julgamento presencial na próxima sessão da primeira turma que estiver prevista, ou então para o julgamento virtual. O outro tipo de recurso que as defesas dos condenados do Núcleo 1 podem apresentar para o Supremo são os embargos infringentes. E esses embargos, eles são apresentados contra decisões que não tenham sido unânimes. E no caso dessa decisão, ela não foi unânime porque o ministro Luiz Fux, por exemplo, ele votou pela absolvição total de 6 dos 8 condenados por tentativa de golpe de Estado há cerca de um mês. E esse recurso especificamente, ele tem um prazo um pouquinho maior do que o prazo para a interposição dos embargos de declaração. O prazo para a interposição dos embargos infringentes é de 15 dias. Aí, a partir da apresentação desse recurso, o relator, ele provoca a Procuradoria-Geral da República, que é quem ofereceu a ação contra essas pessoas condenadas, e a Procuradoria-Geral da República tem outros 15 dias para se manifestar. Então, após a manifestação da PGR, aí sim o relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele analisa esses eventuais embargos infringentes que tenham sido apresentados por qualquer uma das defesas. Caso o ministro sozinho não aceite esses embargos apresentados, aí as defesas podem apresentar um agravo, que é o recurso da decisão do ministro, e aí esse agravo ele tem que ser apresentado em 5 dias e ele necessariamente é analisado pela primeira turma, que foi a turma que julgou os condenados há cerca de um mês. Só que tem um detalhe, que é uma discussão um pouco mais técnica, André e Síria, em relação aos embargos infringentes. No caso deles, já tem uma jurisprudência, um entendimento, na verdade, adotado pelo STF há alguns anos, de que só valem embargos infringentes em decisões não unânimes que tenha 2 votos contrários numa turma. E como essa é a condenação do Bolsonaro e também dos outros 7 réus teve apenas um voto divergente, especialistas defendem que, no caso especificamente dessa condenação, os embargos infringentes não seriam possíveis. Tá certo, Gabriel. Bom, agora trazendo aqui para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, né, que sugeriu que os Estados Unidos bombardeassem barcos inundando o Brasil com drogas na costa do Rio de Janeiro. Pois é, a afirmação foi publicada nas redes sociais, republicando um vídeo do secretário de Guerra americano em que mostra um bombardeio a uma embarcação no Pacífico. O caso vem gerando tensão com a Colômbia e também com a Venezuela. No texto dessa republicação, Flávio escreveu: que inveja, citou outras palavras ali, você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Vamos então ver essa publicação que foi feita em uma rede social. Olha só ali, como eu disse, né, ele começa dizendo: que inveja, ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Disse, portanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa publicação, ele republicou um vídeo, na verdade, né, e usou essas frases para se referir a este assunto. Pois é, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber visitas nos próximos dias. O ministro Alexandre de Moraes autorizou hoje que o deputado federal Alfredo Gaspar, que é relator da CPI do INSS, visite o ex-presidente em prisão domiciliar. Esse pedido de visita foi enviado ao Supremo pela defesa do ex-presidente. O encontro foi autorizado para o dia 29 de outubro. Gaspar, porém, afirmou que não vai. Em agosto, após ter sido escolhido para o cargo, Gaspar havia declarado que não era o momento conveniente para se encontrar com Bolsonaro. O deputado afirmou que a decisão tinha o objetivo de preservar a imparcialidade dos trabalhos do colegiado.
Também receberam autorização para visitas o ministro Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União, o bispo Robson Rodovalho, fundador da igreja Sara Nossa Terra, e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. O Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto por determinação de Moraes, que considerou o ex-presidente reincidente no descumprimento de medidas cautelares.